Meus queridos irmãos, celebramos a festa da conversão de São Paulo. E a conversão de São Paulo, ela é exemplar, paradigmática, exemplar para todos nós. Porque Deus fez com São Paulo, de forma abundante, de forma generosa, aquilo que Ele quer fazer com todos nós. Ou seja, Deus iluminou São Paulo com a luz sobrenatural da graça. No caso de São Paulo, a coisa foi extraordinária. Foi uma luz que tornou-se, inclusive, visível, obscurecendo, inclusive, a capacidade visual, física de São Paulo. Mas, com os santos, acontece algo de semelhante, só que de forma mais gradual, de forma mais lenta. Deixa eu explicar. Quando nós buscamos a Deus, a gente se converte e começa a buscar Deus. A nossa fé vai aumentando. O que é a fé? A fé, poderíamos fazer uma comparação, não é? Uma metáfora para entender. É a nossa capacidade de ver esta luz sobrenatural. Então você vai pedindo a fé vai aumentando. E você, então, vai enxergando esta luz. Vocês estão entendendo aqui que não é uma coisa física, tá? Você vai enxergando esta luz na sua vida de oração. Eu não estou dizendo isso para pessoas que estão em altos graus da mística. Não, estou falando para nós mesmos, nós aqui. Você pode fazer essa experiência hoje. Se você está em estado de graça e você recebe a comunhão, ao fazer um ato de fé na hora da comunhão, você pode, de alguma forma, perceber uma luz interior. O que essa luz diz para você? Não é? Essa luz é capaz de iluminar, inclusive, os pagãos e pecadores. Tá? Só estou dizendo aqui, para aqueles que estão em estado de graça e vão comungar, que é mais fácil. Mas até o povo lá fora pode enxergar essa luz, se fizer um ato de fé. O que essa luz nos mostra? Essa luz nos mostra o quanto Deus nos amou e nos ama através de Jesus Cristo e nos faz mergulhar nesse mistério, no mistério do amor de Cristo por nós. É um convite. O Cristo nos convida para que nós o amemos. Com São Paulo, isso aconteceu de forma abrupta e violenta. Conosco, isso acontece de forma gradual e suave. Mas a realidade é basicamente a mesma. Você, no seu dia a dia, várias vezes por dia, mas especialmente quando você reza, Deus convida você. Existe um toque suave da graça, onde Deus vai mostrando que o Cristo é a razão de ser da sua vida. O amor de Cristo nos impele, diz São Paulo, nos impulsiona. Ele morreu por nós. Então agora, eu já não vivo mais para mim. Eu não me pertenço mais. Essa realidade de ser atraído por este amor, crer neste amor de Cristo por nós, crer o quanto Ele nos amou, apesar de nós não merecermos este amor, é ser iluminado por dentro. É ser iluminado com uma verdade, com uma luz interior. Novamente eu digo, isso não significa, atenção, isso não significa emoções. Pode significar também,
Mas não necessariamente significa realmente uma iluminação na alma, onde você enxerga este amor na luz da fé. Você vê que você foi amado. Esta luz, para quem está começando a caminhada, ela é fraquinha, ela é tênue. Qualquer coisinha, você já não enxerga mais ela. Entendeu? Você sai ali na esquina, pronto, já esquece da fé. Você já esquece do Cristo. Mas agora que você está aqui rezando, que você vai comungar, que você vai estar com Jesus, você pode fazer esta, deixa eu usar a palavra, experiência. Esta experiência não significa que você vai ter arrepios, que você vai chorar, que você vai ter grandes emoções, nada disso. Uma luz ilumina a sua alma e você, por um momento, por que seja uma fração de segundo, você vai notar, você vai enxergar o amor de Cristo. Como que faz isso, Padre? Com um ato de fé. Vá pedindo a fé. Senhor, eu quero crer no vosso amor. O amor de Cristo nos impele. O amor de Cristo nos impulsiona. Quantas vezes você pedindo a fé para Deus, só de olhar para o crucifixo, você diz, como Ele me amou. Ao olhar para a Eucaristia e ouvir as palavras, isso é meu corpo que é dado, você pode fazer um ato de fé, como Ele me amou. Nesse toque da graça, é isso que acontece na conversão. Acontece que isso progride, essa luz ela vai aumentando. Ela vai aumentando. Se você perseverar, se você estiver disposto a abandonar a mentalidade mundana, se você estiver disposto não somente a combater os pecados veniais, mas combater os seus apegos para ficar sozinho com o esposo, Cristo, e se encontrar com Ele como São Paulo fez. Pouca gente sabe que São Paulo se converteu, ficou um tempo ali, etc., mas depois ele foi para o deserto. E ficou no deserto, tendo uma vida, um período longo de vida contemplativa, só com Cristo, ele rezando sozinho. Então, se você der esse espaço para esse encontro, o esposo quer ficar sozinho com a esposa, né? Se você der espaço para essa vida íntima do esposo e da esposa, essa luz vai aumentar. Até chegar ao ponto, como nos santos, que pode até acontecer que às vezes essa luz brilha tão forte que ela obscurece a luz da razão natural. É o êxtase. Acontece com os santos sempre algo semelhante com aquilo que acontece com Cristo. Com São Paulo, perdão. Com São Paulo. São Paulo, isso aconteceu de forma fulgurante e física. Ele viu uma luz fisicamente e a coisa foi tão, embora fosse uma luz sobrenatural, mas isso teve um efeito físico e teve um efeito físico tão forte que ele ficou cego fisicamente. Com os santos não acontece necessariamente essa cegueira física, mas acontece de a luz sobrenatural brilhar tanto que às vezes a luz da razão, que é mais fraca, desaparecer. É como se fosse o sol. O sol brilha, desaparece a luz das estrelas. A luz natural da razão está brilhando. Você é iluminado nessa vida pela lua, pelas estrelas. De repente, a luz de Cristo brilha, as estrelas podem desaparecer. Só estou dizendo isso não porque nós devemos esperar isso agora. Só estou dizendo para vocês entenderem a minha afirmação com a qual eu iniciei essa homilia hoje. O que aconteceu na conversão de São Paulo de forma fulgurante e violenta é aquilo que acontece com todos os santos. Todos, absolutamente todos.
Ou seja, uma luz sobrenatural brilha tanto que a pessoa fica de alguma forma cega em alguns momentos, por causa desse excesso da luz sobrenatural. Conosco, a luz sobrenatural não é excesso, ela é tênue, ela é pequenina por causa de nossa fraqueza e nossa falta de conversão. Mas nós podemos, nesse dia da conversão de São Paulo, pedir a Deus a graça: Senhor, convertei-me mais ainda. Senhor, que a vossa luz brilhe mais forte dentro de mim. Ou seja, Senhor, dai-me uma fé. Porque o que faz com que essa luz seja mais forte ou menos forte é a fé. A fé. Ou seja, nós precisamos crescer na fé. O justo vive pela fé. Nós, que não somos santos, e portanto não somos justos do jeito que deveríamos, nós vivemos mancando, claudicando, mancolejando, né, na fé. Mas se nós pedirmos a Deus mais fé, nós chegaremos a isso, a viver pela fé, de tal forma que o nosso dia a dia não haja momentos em que nós não estejamos na fé, não haja esses lapsos de esquecimento. Veja como é que você vive no seu dia a dia. Você está aqui, se lembra do Cristo, aí de repente um longo período sem se lembrar dele, de repente você lembra outra vez, aí depois outro longo período sem se lembrar do Cristo, sem fazer um ato de fé, de repente lembra outra vez, aí fica essa coisa intermitente. As pessoas que vão se santificando, esses longos períodos de esquecimento vão diminuindo. A pessoa vai fazendo atos de fé durante o dia, com mais frequência, de tal forma que ela vai vivendo pela fé e começa a viver na luz da fé. Esse é o processo. O processo é esse, é fazer atos de fé cada vez mais intensos, cada vez mais frequentes, cada vez mais abertos a essa luz sobrenatural que quer nos iluminar. Eu sei que eu fico repetindo muito as ideias, que eu bato na mesma tecla sempre. Mas sabe por quê? Porque você é cabeça dura, ouve o que eu digo, acha bonito e não coloca em prática. Não faz o ato da fé e não faz essa experiência que eu estou te dizendo. Porque você acha assim, o Padre Paulo, né, ele já está, sei lá, numa visão superior, nós aqui, pobres mortais, não vamos chegar lá. Ele está equivocado, ele está pregando esse negócio aqui, mas não é para todo mundo. Primeiro equívoco, achar que eu estou elevado em alguma coisa. Segundo equívoco, é para todo mundo sim, seu preguiçoso velho safado. Ou seja, nós sabemos que a santidade é para todos. E a coisa acontece no ato da fé, e você pode fazer esse ato de fé. E se você não está fazendo, é porque você não quer. É simples assim. Porque é só pedir. Peça a fé. Quando você vai pedindo a fé, você vai vendo que sua vida vai mudando. Olhe para você mesmo. Veja o quanto você já mudou desde que você começou essa caminhada. Você foi mudando. É que você não presta atenção, você não nota, mas você está mudando aos poucos. As virtudes vão aparecendo, porque é assim, se a fé cresce, as outras virtudes crescem. É como os dedos da mão, todos crescem juntos. Não tem esse negócio de um dedo crescer e os outros ficaram para trás. As virtudes são como os dedos da mão, todos crescem juntos. Se a sua fé está crescendo, as virtudes estão crescendo. Então, para você notar que os atos de fé que você está fazendo aqui de manhã cedo estão funcionando, olhe para a sua vida. A sua paciência talvez esteja melhorando, a sua capacidade de perdão talvez esteja melhorando. Não estou dizendo que você já está santo, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que está havendo uma leve mudança, que as coisas vão mudando. E se você não está numa leve mudança, numa gradual mudança, e a sua vida não está se convertendo gradualmente, né, como eu estou dizendo, é porque você não está pedindo fé e não está fazendo os atos de fé necessários. Repito o que eu sempre digo: se você for a uma prostituta lá no posto zero
e ensinar para ela a pedir a fé todos os dias, com sinceridade e humildade e confiança, e se ela fizer isso, e diariamente, várias vezes por dia, pedir a fé, ela mudará de vida. Isso é fatal. Ou ela para de pedir, ou ela muda de vida. Porque a oração que pede a fé é a oração infalível. Se você pedir para ganhar na Mega Sena acumulada, isso não é infalível. Mas pedir a fé é infalível. E se você não está aumentando na fé, é porque você não está pedindo. E a culpa é sua. E por isso o Evangelho de hoje diz: quem não crer será condenado. Ou você não ouviu o Evangelho? Porque se você não crê, é culpa sua, porque você não está pedindo. Então isso não é para uma elite. Peça humildemente. Você pode fazer essa experiência hoje, nem por uma fração de segundo que seja, na hora que você comunga, e se você não está podendo comungar hoje, procure o Cristo dentro de você, peça perdão dos seus pecados, faça um propósito de emenda, procure o confessionário, mas peça a Ele mais fé, vá pedindo mais fé, e você verá, gente, até um pagão, prostituto, criminoso, se ele pedir fé, ele verá essa luz da fé. E se nós não estamos vendo, é porque nós não estamos prestando atenção, mas ela está. Não é possível essa oração não ser atendida e não acontecer. Não é elite, é para todos. Vamos então pedir que a luz que iluminou São Paulo de forma esplendorosa e fulgurante brilhe, mesmo que seja tenuamente, fracamente, suavemente, mas eficazmente em nossos corações no dia de hoje.